Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir para Marcos capítulo 10 para acompanhar esta mensagem. Recentemente eu estava lendo este capítulo com alguns amigos e paramos para refletir sobre os empecilhos que encontramos em Marcos capítulo 10. Obstáculos que impediam as pessoas de chegarem a Cristo. No final do capítulo 9, Jesus alerta sobre o perigo de colocar pedras de tropeço diante dos outros, ou de permitir que coisas preciosas impedem a nossa própria salvação. E vamos observar como o capítulo 10 ilustra esses empecilhos. Dois casos neste capítulo mostram o perigo de impedir que outros cheguem ao Senhor. Os discípulos tentaram proibir que crianças atrapalhassem Jesus, mas ele se indignou e aceitou essas crianças. Isso no capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Em outro momento, do versículo 46 a 52, a multidão tentou fazer um cego se calar. Mas Jesus chamou o homem e o curou. Jesus tem poder para superar os impedimentos que os outros colocam no nosso caminho, permitindo que todos que desejam a salvação cheguem a Ele. Mas há outros empecilhos no capítulo 10. Os maiores empecilhos vêm de dentro, impedindo a salvação de todos que colocam sua própria vontade acima da vontade de Deus. Jesus oferece a salvação, mas não obriga ninguém a aceitar esse dom. Vamos observar esses empecilhos que vêm de dentro. Quando Jesus respondeu à pergunta sobre o divórcio, ele identificou um obstáculo que continua sendo problema para muitas pessoas. Isso em Marcos 10, do versículo 1 ao 12. O ensinamento do Senhor contraria as noções populares da sociedade, que trata o divórcio e novo casamento como algo normal. Jesus afirmou a validade do princípio original do casamento. Um homem e uma mulher para a vida toda. Ele mostrou que o divórcio não faz parte do propósito divino. Quem insiste em continuar no adultério não tem lugar no reino do Senhor. Outra ilustração vem do versículo 17 ao 31. A conversa com um jovem rico ilustra mais um impedimento que vem de dentro. Jesus percebeu que o coração desse homem estava dividido entre o desejo de servir a Deus e a vontade de manter suas riquezas. E quando Jesus disse que ele teria que se desprender das suas posses para servir ao Senhor, o homem saiu triste. Não há lugar no reino para quem valoriza coisas materiais acima de Jesus. A resposta de Jesus ao pedido de dois discípulos salienta mais um perigo, o perigo de ambições egoístas. Versículos de 35 ao 45. Tiago e João queriam posições de destaque no reino de Cristo, mas aceitaram a correção e se dedicaram ao serviço a Deus e aos outros. Mas muitas pessoas não abandonam suas ambições e não acham lugar no reino de Cristo. Obstáculos postos por outros podem dificultar o caminho, mas devemos nos preocupar mais com os empecilhos que vêm de dentro de nós. Jesus pode tirar os obstáculos que os outros colocam no nosso caminho, mas ele deixa conosco a responsabilidade de tirar os empecilhos que vêm do próprio coração. E agora vamos para as perguntas. A pergunta de ontem: qual das seguintes afirmações sobre o sogro de Moisés está errada? 3 corretas e 1 errada aqui. Alternativas: A, o nome dele foi Jetro. B, ele foi levita.
C. Ele foi avô de Gerson. D. Ele foi pai de Zípora. Para achar a resposta, teria que olhar para vários versículos. Mas a resposta certa, B. Ele foi levita. Ele não foi levita. Ele nem foi israelita. Foi sacerdote de Midian, diz Êxodo capítulo 18. Foi avô de Gerson e pai de Zípora, versículo 2 e 3 de Êxodo 18. Mas ele não foi levita. E a pergunta de hoje. Um eloquente pregador de Alexandria foi instruído por qual casal de cristãos? Alternativas. A. Ananias e Safira. B. Oséias e Gomer. C. Zacarias e Isabel. Ou D. Áquila e Priscila. A resposta certa amanhã, no final do episódio 466. Que Deus abençoe seu estudo da Palavra de Deus. Não deixe que ninguém impeça a sua salvação e, mais ainda, não deixe que nenhuma atitude errada e egoísta atrapalhe você no caminho para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.